Nesse vídeo, vocês que estão se preparando para uma prova de vestibular ou concurso verão o nosso comentário sobre uma questão de concurso voltada para o assunto de sintaxe, mais precisamente a parte de concordância verbal. A sintaxe é a parte da gramática que estuda a função das palavras no contexto da frase. E a concordância verbal é a parte da sintaxe que estuda a forma como os verbos se ajustam ao resto da frase. Quanto ao nível de resolução da questão, nós avaliamos como extremamente fácil. Imaginem vocês que é uma questão sobre concordância verbal e, no caso, para essa prova de concurso, era necessário ter pelo menos o segundo grau. Então, a princípio, a maioria das pessoas que terminaram o segundo grau vão poder perceber facilmente o gabarito, porque a questão pede a alternativa que contém uma concordância verbal incorreta e vão se deparar com uma alternativa em que a concordância está absurdamente incorreta a ponto de, pelo menos para a maioria das pessoas que tenham o grau de instrução do segundo grau completo, a frase ficar impronunciável. Então, se a questão pede a alternativa em que a concordância é incorreta, essa alternativa vai ser o gabarito da questão. Então, vamos lá. Olá, pessoal, eu sou o Pedro Brandão, professor de língua portuguesa formado pela PUC do Rio de Janeiro. Começa agora mais uma videoaula do nosso canal Português Papo Cabeça. Em primeiro lugar, inscreva-se no nosso canal para não perder nenhuma das nossas próximas videoaulas e ative o sininho para receber todas as notificações. Nessa aula nós vamos comentar uma questão de concurso voltada para o assunto de sintaxe, a parte da gramática que estuda a função das palavras no contexto da frase. No caso, se trata de uma questão voltada para a parte de concordância verbal, a parte da sintaxe que estuda a forma como os verbos se ajustam ao resto da frase. Quanto ao nível de resolução, nós aqui do canal avaliamos como de extrema facilidade. A grande vantagem tem o candidato que sacar o gabarito quanto antes, já que esse candidato vai ter mais tempo disponível para resolver o resto da prova. Vamos entender. Segue um quadro. Prefeitura de Rancho Queimado, técnico em enfermagem 2024. Na frase, a morte do outro já não nos espanta, a concordância verbal está adequada. Assinale a alternativa em que a concordância verbal está incorreta. A violência já não nos impressiona. B. As notícias chocantes já não nos afetam. C. As tragédias diárias nos abalou profundamente. D. Os acontecimentos tristes já não nos surpreendem mais. E. A realidade brutal da violência nos choca. Peço para que deem uma pausa antes de ser dado o gabarito. O gabarito é letra C. A pergunta do enunciado é: em qual das alternativas a concordância verbal está incorreta? Vamos supor que você esteja na fase de pré-leitura, a fase em que, de acordo com o método que nós já propomos em outra videoaula, o candidato está fazendo uma leitura prévia da prova como um todo, a fim de avaliar o grau de dificuldade de cada questão. Chega nessa questão, o enunciado pede a alternativa em que a concordância está incorreta e o candidato precisa ter pelo menos o segundo grau. Esse candidato, então, vai ler as alternativas uma por uma na ordem em que forem apresentadas. Aí, quando chegar na alternativa C, vai encontrar um erro de concordância que simplesmente, com o segundo grau que é exigido por esse concurso, o candidato vai reconhecer que a frase é praticamente impronunciável. Tal é o erro de concordância verbal.
a não ser que esse candidato fale uma variante do português muito diferente da norma padrão. Eu acho isso pouco provável, mas não impossível. Porque, de acordo com a norma padrão da nossa língua, o verbo precisa concordar em número e pessoa com o sujeito. O sujeito do verbo abalar na alternativa C é as tragédias diárias, que está na terceira pessoa do plural. Já o verbo abalar está na terceira pessoa do singular. E por ser absurda essa concordância de acordo com a norma padrão da nossa língua, já temos quase certeza se tratar do gabarito da questão, já que o enunciado pede a alternativa que tenha a concordância verbal incorreta. Tudo bem, como que essa é apenas uma das questões que o candidato tem para ler e avaliar o grau de dificuldade, por enquanto vamos só marcar uma pequena seta ao lado dessa alternativa. Quanto às outras alternativas, já podemos perceber que nenhuma delas contém qualquer erro de concordância. Então vamos atribuir um nível fácil de resolução. Agora vamos supor que chegou o momento de se resolver mesmo a questão. Mais uma vez, vamos notar que a alternativa C tem um erro de concordância verbal tão absurdo que a frase fica impronunciável. De acordo com a norma padrão da nossa língua, o verbo precisa concordar em número e pessoa com seu sujeito. Na alternativa C, o verbo abalar está na terceira pessoa do singular, enquanto seu sujeito, as tragédias diárias, está na terceira pessoa do plural. Então, o erro de concordância é facilmente perceptível para quem estiver em dia com os estudos de sintaxe, mais precisamente com a parte de concordância verbal. Essa alternativa se torna o gabarito da questão a partir do momento em que o enunciado pede a alternativa em que a concordância está incorreta. Se quisermos ainda conferir as outras alternativas, na alternativa A, por exemplo, o verbo impressionar está na terceira pessoa do singular, assim como seu sujeito, a violência. Ou seja, concordância verbal correta, então a alternativa perde a condição de gabarito. Na alternativa B, o verbo afetar está na terceira pessoa do plural, assim como seu sujeito, as notícias chocantes. Então, mais uma vez, a concordância verbal está correta e a alternativa perde a condição de gabarito. Na alternativa D, o verbo surpreender está na terceira pessoa do plural, assim como seu sujeito, os acontecimentos tristes. Mais uma vez, concordância verbal correta, então a alternativa perde a condição de gabarito. Por fim, na alternativa E, o verbo chocar está na terceira pessoa do singular, assim como seu sujeito, a realidade brutal da violência. Então, mais uma vez, concordância verbal correta, alternativa que perde a condição de gabarito. Assim sendo, a alternativa C é a única que responde corretamente à pergunta do enunciado, sendo, portanto, o gabarito da questão. A maioria das pessoas que dominam bem a gramática chega a achar estranho que uma prova de concurso venha com uma questão de tão fácil resolução. Pois eu vou dizer uma coisa. Tratava-se de uma prova de 40 questões, das quais apenas 5 eram de língua portuguesa, incluindo essa que nós acabamos de comentar. Dessas 5 questões, algumas eram fáceis como essa, outras pouco mais difíceis. As questões difíceis mesmo da prova ficavam por conta de outras disciplinas como matemática, informática, conhecimentos gerais e conhecimentos específicos do cargo. Então, uma questão como a que nós acabamos de comentar precisa ter o gabarito sacado o quanto antes, para que sobre tempo para o candidato resolver outras questões bem mais difíceis. O nosso canal Português Papo Cabeça antigamente se chamava
Aprenda a língua portuguesa. Cada vez mais estaremos focados em vocês que estão movendo a roda da história para que seja criado um futuro melhor para todos. Então, o nosso foco principal continua sendo os vestibulandos, que terão no nosso canal uma fonte importante de estudo de língua portuguesa, onde nós ensinaremos os recursos da nossa língua para que possam, em primeiro lugar, escrever de forma adequada, entre outros textos, a redação do vestibular. Em segundo lugar, para que possam interpretar textos de forma adequada, não apenas numa prova de vestibular ou concurso, mas também na leitura de textos que ajudarão vocês a se manterem atualizados. Cada vez mais nós teremos no nosso canal um papo cabeça. Ensinaremos nossa língua sim, mas de forma a estimular a inteligência que nasceu dentro de vocês e que precisa ser estimulada. E a missão do nosso canal é melhorar cada vez mais. Então vocês podem usar a nossa fanpage do Facebook para fazerem qualquer comentário, elogio, crítica ou ainda reclamação sobre as nossas videoaulas. E vocês também podem usar a nossa fanpage do Facebook para pedirem para esclarecer qualquer dúvida que vocês tenham sobre a matéria. E nós agradecemos a todos vocês que estão assistindo às nossas videoaulas. Em especial, nós agradecemos a todos vocês que estão compartilhando nossas videoaulas com outras pessoas. Muito obrigado, porque vocês estão ajudando o nosso canal a ser feito. Pedimos ainda que deixem um like. Muito obrigado e aguardem a nossa próxima aula.